casas, né? Eu sou o Thiago, um dos cofundadores aí da Advelo, né? Tenho como função responsável pelo marketing e também pelo time de pré-vendas, né? E hoje a gente vai comentar rapidamente aqui a respeito das soluções da Convolt, mas com foco em proteção de dados numa época de trabalho remoto, né? Está comigo também o Léo Santos, né? Que é o especialista da solução pela Arrow, né? Distribuidor oficial de Convolt. A nossa ideia é fazer o bate-papo aí por volta de 1 hora, mais ou menos, e abrir para vocês para perguntas e respostas. Começo aqui fazendo um pouco de propaganda da Advelo, né? Evidentemente, agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Dizer que eu fico muito feliz, duas coisas me deixaram muito feliz hoje, né? Ver a audiência toda aqui e saber que minha camisa também me serviu depois de tanto tempo de quarentena, né? Então, imagino que deve ser uma realidade para todo mundo. Eu estava bastante preocupado com isso antes de começar o bate-papo. Vamos fazer aqui uma rápida introdução aqui da Advelo e já passar para um cenário de mercado. Tá? Então, a Advelo, a gente completa 17 anos esse mês aqui, né? Então, temos uma trajetória sempre focada em serviços, muita preocupação em desenvolvimento do time de consultoria, do time de operação e suporte. Então, a gente escolhe com muito critério nossas marcas, mas nossa especialidade é uma frente muito grande de serviços, né? Então, o que a gente tem aqui é um portfólio onde todas as soluções que a gente escolhe são líderes no quadrante do Gartner, sem exceção, né? Então, passando de virtualização, hiperconvergência, segurança, performance, gestão de dados, que é o nosso caso hoje, e networking, né? E o ponto muito importante é que temos proficiência e casos de sucesso em todas essas soluções, né? Então, a nossa pretensão como empresa é ser o melhor prestador de serviço daquilo que são as melhores soluções em cada linha de atuação que a gente entende que faz parte do nosso DNA. Né? Se em algum momento tiver alguma questão, se alguém em algum momento quiser fazer uma colocação, por favor, levante a mão, a Gabi está no chat aí, fiquem à vontade, tá bom? Não sei se todos conheceram esse gráfico, né? Esse é um gráfico do Gartner, né? Tem sido bastante divulgado aí, comentando bastante de como funcionou e como funcionará a nossa reação à pandemia, né? Então, a primeira fase, da qual a gente já passou, era reagir e responder rapidamente à demanda de trabalho remoto, a demanda da quarentena, né, desse isolamento social. Então, entende-se isso, fazer o bom e velho melhor para agora. Né? O que a gente tem para agora é estabelecer uma VPN, pegar o computador da empresa, levar para casa, estabelecer uma política de acesso remoto, enfim. Então, o pessoal tinha que continuar a operação, né? E o risco era calculado, né? A operação fazia mais sentido que o risco, né? Então, a primeira fase era a fase de reagir e responder prontamente a essa demanda, né? O pessoal de TI tinha que rapidamente habilitar esse tipo de trabalho, né? Para quem já não tinha habilitado. Então, um dado é que menos de 20% das empresas tinham uma política de home office bem estabelecida, uma política de home office já pronta para entrar no ar numa operação quase que 100% da empresa. Então, essa é uma realidade para todo mundo, no mundo todo. Uma vez respondido, né, uma vez que a gente reagiu e colocou o pessoal para trabalhar, né, a gente tem que se preocupar com as novas realidades. E é exatamente nessa fase que a gente está. Né? Como que a gente vai administrar, ou como que a gente vai trazer produtividade, gerenciamento, como que a gente vai trazer regras de compliance para esse novo cenário, né? Então, temos aqui uma preocupação muito grande de como olhar para essa nova realidade, né? Todo mundo está falando o novo normal, né? É uma frase bastante convencional. Então, como que a gente faz para escutar esse usuário, entregar para ele a performance que ele precisa, a capacidade de trabalho que ele precisa, por outro lado, como que a gente faz para
para ele conseguir estar compliance, estar dentro das nossas normas, né? Então, a gente está vivendo exatamente essa fase, né? O mundo está vivendo essa fase. Alguns países mais, outros menos adiantados. E aí, pensando nisso, a gente já começa a redesenhar um pouco do futuro, né? E aí já começa a entender que o melhor cenário, em algum momento, pode ser o híbrido, né? Do que a gente tinha antes da pandemia com o que a gente tem agora, em momento de pandemia, né? E como que a gente começa a redesenhar isso. E a ambição de todo mundo é que a gente acelere de novo para o crescimento, né? Então, que a gente mercado, né? Que a gente empresa consiga acelerar e voltar ao crescimento, né? Certamente nesse caminho algumas empresas se reinventaram e cresceram mais. Thiago, Oi. a apresentação saiu, cara. Saiu, exatamente. Minha apresentação saiu? Isso. Sim. Vou compartilhá-la novamente. Uhum. Compartilhamento. Mostrar a tela. Agora sim. Voltou aqui, desculpa, pessoal. Então, voltando aqui na fase 4, né, a ambição de todo mundo é que a gente acelere, que a gente volte efetivamente a crescer, né? Existe uma variação desse gráfico do Gartner, que algumas empresas se reinventaram e cresceram, algumas empresas voltam ao normal e voltam em algum tempo ao mesmo momento. Infelizmente, existe também aquelas empresas que, infelizmente, ficarão pelo caminho, passarão por um processo de M&A aí, vão ser adquiridas ou, infelizmente mesmo, até fechadas. Então, dando sequência aqui à apresentação. No auge da pandemia, a moda era conversar, era falar a respeito de quanto mais produtivas as pessoas estão sendo em casa, né? Então, todo mundo falava muito, olha, agora eu sou mais produtivo, né? Agora eu estou trabalhando mais, trabalhando melhor, e tem uma série de estatísticas aí que as pessoas chegam a produzir 20% ou 30% mais, né? Então, muito legal, a pandemia trouxe essa visão para todo mundo, né? Isso é muito importante. Então, no primeiro mês, todo mundo reagindo, falando que é mais legal trabalhar em casa, é mais bacana trabalhar em casa, eu produzo mais, eu tenho mais qualidade de vida, né? Então, essa foi a primeira ideia no primeiro mês aí de isolamento social, né? Aí chegou a segunda fase, como a gente falou, né? E aí tem um contraponto aí pessoal e profissional, né? Que eu já escutei de várias pessoas com as quais eu conversei, que já não sabe mais o limite do pessoal e do profissional, do home e do office, né? E isso vem causando bastante trabalho. Então, acreditam os especialistas que a gente deve encontrar uma nova forma que não é 100% home e certamente nunca mais será 100% office, né? Então, essa é a nova preocupação das empresas. Por outro lado, para a gente, TI, tem uma preocupação maior ainda, né? E aí tem uma série de matérias de vários mercados diferentes. Eu escolhi uma aqui do Olhar Digital, do final do mês passado, falando funcionários em home office cuidam menos da segurança de estudo. Então, as pessoas, pela sensação de estar em casa e de portão fechado, têm aquela impressão que está seguro, né? Quando, na verdade, o inimigo é cibernético, né? A invasão ou o controle e gestão de dados é tão mais importante que o cadeado no seu portão, né? Então, essa é uma nova realidade que a gente está tendo que enfrentar. Já finalizando minha parte aqui, né? O Gartner lançou uma série de documentos para aqueles que quiserem, depois, por favor, me mandem e-mails, eu tenho acesso a esses documentos, né? Mas ele lançou uma série de documentos, eu tirei 2 aqui para conversar, né? Onde o primeiro diz, cria um plano de comunicação de privacidade, capacite os funcionários a reconhecer e minimizar riscos à privacidade. Isso muito endereçando a lei de proteção de dados, né? Então, como que você vai tratar isso? A lei de proteção de dados volta a vigorar aí, a gente já tem datas para isso acontecer. Estratégias legais de gerenciamento de riscos. Reduz o risco durante as mudanças no negócio e a incerteza. Ambas matérias, ambos relatórios, eles trazem muito
enraizado a preocupação de gestão de dados, a preocupação de como cuidar dos dados que estão dentro dos desktops e dos notebooks dos seus usuários, né? Como que é essa nova administração de dados, né? Essa é uma grande preocupação e o Gartner bate muito, mas não só o Gartner, todos os órgãos vêm batendo muito nessa regulamentação, nessa preocupação, né? E um pouco do bate-papo aqui depois com o Léo é que a gente volte a administrar as coisas ou os dados como a gente administrava antes, quando era tudo dentro da empresa, dentro do nosso data center ou numa cloud onde a gente tinha mais tranquilidade. Eu queria só fazer essa introdução, queria mais uma vez agradecer a todos pela presença, fico à disposição, vou passar aqui, às vezes, para o Léo, fica aqui meu contato, eu continuo online por aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado. Léo, a bola está contigo agora, Léo. Valeu. Obrigado, Thiago. Bom, aproveitando, né, o que o Thiago veio falando, né, a ideia hoje é apresentar como que a Convolt pode ajudar nesse tempo de trabalho, né, nessa época de trabalho remoto, justamente com as soluções aí de proteção de dados voltados a este nicho, vamos dizer assim, né, do funcionário que está hoje em home office ou trabalhando não totalmente em home office, né, porque existem alguns que ainda precisam se deslocar, né, mas como é que a Convolt, né, e aí a Edvelio junto a disso, né, podem ajudar vocês, né, a passar por esse período, se adequar a esse período, né, e atender as necessidades que hoje a gente possui. A Convolt, falando um pouquinho bem rápido sobre ela, né, então ela foi estabelecida em 96, tá? Ela já está aqui no Brasil já há 12 anos, pelo menos, né? Ela hoje já opera aí em 6 continentes. Ela tem um grau de satisfação, de acordo com o IDC, em torno de 97%. Então, ela tem alto padrão de atendimento aos seus clientes, seja em resoluções de ticket, seja em SLA de atendimento da plataforma. E ela está há 8 anos seguidos como, como líder no quadrante mágico do Gartner. Tá? O posicionamento dela hoje é muito bom, se você for olhar em relação às soluções de backup e recuperação e em soluções de resiliência de dados, né, o posicionamento da Convolt em relação aos seus concorrentes hoje, ela está mais à frente. Tá? Mas, voltando nossa apresentação, justamente em relação ao trabalhador que está remoto, as necessidades, né? Existem alguns objetivos que devem ser apontados, ou alguns objetivos que a gente sempre tende a seguir, justamente quando a gente tem aí, hoje, né, a normalidade, o que está acontecendo, mas são algo que a gente, né, deveria focar ou seguir justamente quando a gente tem um trabalhador que está remoto ou uma força de trabalho que está remota, né? Uma delas é a segurança, então a gente tem que garantir a segurança desses dados. Então é garantir a segurança em caso de uma deleção, deletar um dado sem querer, né? O cara deletou um arquivo, deletou uma planilha sem querer, ou ele veio a perder o equipamento, ou roubar o equipamento, tentar invadir esse equipamento ciberneticamente ou fisicamente. Como é que você garante a segurança daquele arquivo, né? Daquele dado, né? Daquele dispositivo. Outro é acesso, é garantir que quem vai ter acesso às informações é justamente quem tem que ter acesso às informações. Visibilidade, então tanto o dono, né, do equipamento, né, o funcionário, quanto a administração, a TI, a gestão, elas têm que ter uma visibilidade tanto do dado que está dentro do equipamento, tanto do que é feito dentro do equipamento, quem compartilha, para quem compartilhou,
né? Que dados, que tipos de informações eu tenho dentro desse dispositivo. Então, você tem que, a mesma visibilidade que você tem, muitas vezes, dentro de casa, você tem que continuar tendo fora de casa. E muitas vezes, por estar fora de casa, você tem que ter muito mais visibilidade, né? Muito mais garantia de que não existe ali dentro uma informação, um dado, alguma coisa que quebre um compliance, quebre alguma lei e por aí vai, né? Outra é atendimento ao compliance, né, e as regulações. Então, o advento aí da LGPD, por exemplo, né, a gente tem que estar sempre mais garantido aí com essas regulações. E lógico, né, uma forma de diminuir custos. Como a gente consegue diminuir os custos, né, neste momento que a gente está passando, né? Hoje teve uma diminuição de vendas, teve uma diminuição aí de trabalho, todo mundo está correndo atrás do prejuízo. Como é que a gente consegue ajudar as empresas a reduzirem os custos, né, sem reduzir a performance do atendimento, por exemplo, né? Então, pensando nesses objetivos em relação ao funcionário que está remoto, que está fora de casa, ou em tráfego, né? O cara está viajando, o cara está andando, porque se você for pensar, hoje nós temos um patamar. Está todo mundo dentro de casa por causa da pandemia. Só que o que vem após a pandemia, né? Como é que as empresas vão se adequar a isso? Qual que é o seu plano de adequação ao pós-pandemia? Vai todo mundo voltar, né? Vai ficar meio a meio? Eu tenho visto empresas que começaram a tratar que 2 vezes por dia tem home office, empresas onde os caras estão fazendo um revezamento, um funcionário passa uma semana em home office e outra semana no escritório. Então, está todo mundo começando a pensar no agora e também pensar no pós, o que vem aí depois. A pandemia vai acabar, ela é finita, né? Vão ser tratados, vão ter todo atendimento e a vida vai seguir e a gente vai precisar se adequar novamente, né? Nos adequamos agora para a pandemia e vamos nos adequar para o pós-pandemia. Então, como é que a gente pode pensar e atender isso, né? E como é que a gente consegue levar para esse funcionário? Então, pensando nas soluções, né, que a gente tem para end users e tudo mais, existem dois tipos de proteção hoje que a gente possui dentro do portfólio da Commvault, né, que são voltados ao usuário final. Eu tenho proteção para servidores, proteção para máquinas virtuais, proteção para ambiente hiperconvergente e tudo mais. Porém, dentro do portfólio que eu possuo, eu tenho duas que vão se adequar a essa ideia que a gente tem do trabalho remoto, né? Uma é a proteção de endpoints, então como eu garanto o dado dentro do endpoint, e outra é a proteção de Office 365, né, /Exchange, né? Então proteção da caixa postal, né? Hoje uma grande gama de vazamento que a gente tem hoje de dados ou, né, ou de envio de e-mails com dados que são sensíveis é muito grande. Como é que a gente garante isso fora de casa? Então essas duas proteções são proteções que são focadas nesse usuário final. Então, para a proteção de endpoint exclusivamente, né, qual que é a ideia dessa solução? O que, que ela vem a ofertar? Né? Então, a ideia sempre são backups rápidos e automatizados. Então, a ideia é que você tire da mão do seu usuário final, né, a necessidade de ele realizar o backup. Você pode deixar na mão dele, você pode cobrá-lo de fazer um backup rotineiramente, ou você pode simplesmente aplicar uma política onde todo dia às 2 horas da tarde, por exemplo, ele faz um backup. Né? Com isso, eu consigo melhorar a utilização dos recursos. Né? Eu vou otimizar os backups para a rede. Então, o cliente hoje, você tem um funcionário que está numa rede 4G, como é que eu otimizo um backup, como eu otimizo o tráfego de informações para um ambiente de baixo tráfego, né? Segurança integrada, então eu vou garantir criptografia dentro do dispositivo, né? E vou permitir uma flexibilidade nas regras, né? No,
nas regras de backup ou nas políticas, né, para se adequar justamente às regras de negócio. Então, não é todo mundo que pode fazer um backup às 2 horas da tarde, por exemplo, né? Então, alguns deles precisam ser no final do dia, outros no início da manhã, alguns já é sabido que todo dia, meio-dia, ele sai para o almoço, por exemplo, e deixa o computador ligado. Então, você consegue flexibilizar grupos de usuários para isso, né? E o que eu tenho de features ou qual eu posso embarcar dentro dessa solução para atender essas necessidades, né? Então, uma deduplicação. Então, eu garanto que o dado trafegado na rede, seja ali no Wi-Fi da casa do usuário, ou na rede cabeada, ou no 4G, que ele está ali fazendo pelo celular, né, a internet, eu vou transmitir somente os dados que são novos, né? Então, eu faço a deduplicação na origem e trafego o dado já desduplicado, garantindo aí uma otimização na rede, né? Eu vou conseguir prover arquivamento para esse usuário. Então, aqueles dados que são mais antigos, que não são muito acessíveis, né, muito acessados, eu vou aplicar um política de arquivamento, boto um stub no local, né, transmito esse dado para um armazenamento em casa, né, tipo, dentro da minha infraestrutura. Caso o cliente precise, ele dá 2 cliques no dispositivo, abre esse arquivo na própria pasta, né, no próprio computador, e aí trabalha com ele. E assim que esse dado novamente ficar obsoleto ao longo do tempo que você define, ele volta a fazer o arquivamento de novo, e assim você economiza espaço dentro do dispositivo do usuário, né? Então, também é uma forma de proteção que você dá, né? Compartilhamento. Eu vou garantir um compartilhamento de informações seguro, né? Então, eu quero enviar uma planilha para uma pessoa, eu faço um compartilhamento desta planilha por exemplo, vou compartilhar com o Thiago, eu falo que o Thiago pode fazer download dessa planilha até domingo, né? O Thiago vai, entra, faz o download, a partir de domingo o link ele se perde, né? Ele é encerrado, e aí eu garanto que o link que eu passei para ele, né, vamos dizer assim, não pode ser mais utilizado. Além disso, toda vez que eu compartilho alguma informação, compartilho algum documento, alguma coisa, fica registrado que foi feito esse compartilhamento. Em caso de algum sinistro, em caso de alguma quebra de compliance, é facilmente auditado, né, o tráfego desse documento. Então, para saber exatamente para quem foi que enviou, que tipo de documento foi enviado. Eu consigo prover chama de self-service, né? Então, eu consigo dar ao usuário final a possibilidade dele gerir os dados. Então, ele tem uma página dele, onde ele tem acesso aos dados dele. Ele sem querer deletou um arquivo que ele não podia deletar. Em vez de ele abrir um ticket para o TI resolver esse ticket fazendo restauração do arquivo dele, ele pode ele mesmo entrar no histórico dele, entrar, né, nos arquivos dele e restaurar essa informação rapidamente, né? Então, dá uma agilidade, você quebra a necessidade aí dessa burocracia de abrir um ticket e tudo mais. E lógico, mesmo que seja o usuário fazendo essa informação, fazendo essa tratativa, fica registrado que o usuário Leonardo entrou na página dele e fez a restauração do arquivo X para tal lugar. Então, tudo que você faz dentro da plataforma, faz com ela, fica registrado. Isso já começa a mostrar que, mesmo que o usuário esteja em casa, né, trabalhando no dispositivo dele, sem acesso, né, às ferramentas de segurança de perimetrais que as empresas têm, ainda mostra que você consegue ofertar para ele, né, todo um trabalho, toda a possibilidade de um trabalho ágil, porém que fique registrado, né? Criptografia, todos os dados que eu marquei, informei e disponibilizei como que deveriam ser protegidos pela ferramenta, periodicamente eles são criptografados.
Tá? Então, eu vou botar a criptografia, mesmo que alguém venha, roube meu dispositivo, retire o HD, ele ainda precisa passar pela criptografia, né? E vai ser de criptografia 256, 128, para poder ter acesso a esse dado. Logicamente, né? Eu faço tudo isso e eu também consigo fazer history, né, backups e restore de uma pasta inteira, né? Então eu posso escolher lá uma pasta de arquivos, um drive inteiro, né? Eu consigo fazer o backup e restore de um arquivo exclusivamente. Então, se eu apaguei uma pasta, eu retorno a pasta inteira. Se eu apaguei um arquivo, eu restauro o arquivo, né, em si, né? Por eu estar trabalhando e ter informações e ter acesso às informações desse dispositivo, eu consigo realizar também buscas, né? E buscas direcionadas a compliance. Então, eu posso saber que tipo de dado tem dentro do laptop do Leonardo, né? Eu estou em casa, eu assinei lá um acordo que esse dispositivo vai ser utilizado única e exclusivamente para o meu trabalho, mas nós sabemos que a gente chega em casa, muitas pessoas não têm outros dispositivos e o notebook é utilizado para acessar um UOL, fazer uma pesquisa, assistir no YouTube, por exemplo. E como é que eu vou garantir que não tem algum arquivo, algum vídeo, alguma coisa que quebre algum compliance da própria empresa? Então, através dessa solução, eu consigo dar toda essa funcionalidade para o usuário, toda essa proteção para o dado que está dentro desse dispositivo, porém eu também consigo ter aquela visibilidade que eu necessito. Então, que tipo de documento eu tenho dentro do notebook do Leonardo, por exemplo? Quais foram os e-mails que o Leonardo enviou para o Thiago? Né? Existe algum e-mail que o Leonardo enviou que tenha mais do que 10 megas? Que seja um vídeo, que seja uma planilha? Né? Eu consigo abrir o e-mail, consigo ver que tem uma foto dentro do e-mail, eu consigo fazer o CR dessa foto, e aí, se for uma planilha, eu consigo ler, lógico, né? E aí retorna na pesquisa. Então, eu tenho uma visibilidade completa dos meus dados, mesmo que o usuário esteja fora da minha rede. Tá? E eu consigo prover uma geolocalização, né? Lógico que não é on demand, não é online isso, mas eu consigo saber o último local do dispositivo que ele esteve quando ele fez a rotina de backup dele. Então, digamos que eu saí com meu notebook, fui num café aqui do lado de casa, fui num café num outro ambiente, por exemplo, trabalhei desse café, deu a rotina de backup naquele momento, eu volto para casa e eu recebo um e-mail dizendo que estou quebrando a orientação de ficar em casa devido à pandemia. Por quê? Porque o dispositivo foi encontrado fora da minha residência em um momento de pandemia, onde, através das leis estaduais e municipais, eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar em casa. Então, eu consigo prover, inclusive, essa geolocalização também. Eu consigo mostrar que o meu dispositivo está sempre dentro de casa, vamos colocar assim, né? Ou está naquela localização onde ele deveria estar. Ou em caso de um roubo, por exemplo, meu dispositivo foi roubado, eu consigo ter, né, eu não, né, o operador, né, o operador do backup ou da plataforma, consegue ver onde está esse dispositivo, a última localidade que esse dispositivo fez a conexão a, com a plataforma. Tá? Além disso, né, utilizando todas essas features, eu consigo prover um DLP para esse meu dado. Né? Então, os dados são periodicamente criptografados, como eu falei, né? E provendo, tendo esta possibilidade, eu consigo também fazer um security erase, né? Uma deleção segura das minhas informações. Digamos que fui roubado ou eu perdi o meu dispositivo, né? O meu notebook, perdi ele, deixei no ônibus, deixei no, no táxi, né? E alguém tentou fazer o acesso, né? Quando eu percebi
que eu perdi meu dispositivo, eu posso entrar na minha tela de organização, né, self-service, e marcar que eu perdi meu dispositivo, ou eu posso abrir um chamado na TI, ligar para a minha TI e falar, olha, eu perdi meu dispositivo, eu fui roubado, por favor, marque ele como perdido. O administrador ou o usuário marcam essas informações como perdidas, né, esse dispositivo como perdido. Qualquer tentativa de acesso a partir daí a essas informações vence a necessidade de uma senha, né? Então, seja a pessoa que teve acesso ao dispositivo, ou seja o próprio usuário, né? O usuário chegou, entrou em casa, abriu o laptop, fez a restauração de todo, né, um laptop pessoal, um outro laptop que ele venha a pegar com a TI, instalou a agente, logou com a sua própria senha, fez a restauração dos dados, vou abrir, ele pede a senha. Por quê? Porque eu estou marcado como dispositivo perdido. Coloquei a senha correta, eu tenho acesso às minhas informações. Não sei a senha, não coloquei a senha correta, eu não sou o dono desses arquivos. O que o senhor vai fazer? Ele vai deletar aqueles arquivos que foram marcados para proteção. Então, digamos que eu tenha no meu dispositivo, eu marquei que o drive C da minha máquina deve ser protegido. Então, periodicamente, eu vou criptografar os meus dados, eu vou proteger esses meus dados, vou fazer o backup desse meu drive C, por exemplo. Se eu for roubado, alguém tentar colocar sem errar, deleta completamente o drive C. Ele vai apagar todas as informações que tem ali dentro, tá? Eu posso fazer isso né, o administrador usuário pode fazer isso quando tem dispositivo perdido ou roubado, ou o administrador ele pode marcar uma regra que se o notebook não fez um backup dele durante 3 dias seguidos, ele automaticamente entra nesse estado e o usuário é obrigado a botar a senha ou fazer o backup, tá? Então vai abrir um pop-up e falar, olha, você não faz backup há 3 dias, faça o backup agora. Se não fizer, o dado não tem acesso, você trava acesso ao dado, né? Então é uma forma de você ter de obrigar o usuário a seguir a regra, tá? Então existem algumas possibilidades que você pode fazer. Pensando, né, na privacidade, então a gente tem aí com LGPD, o advento da LGPD, algumas regras que vêm já de casa, né? A primeira delas é o Secure by Design, né? Então a segurança por design. O software tem que ser desenvolvido já pensando em segurança, né? Então a GDPR fala isso, a LGPD fala isso, né? A plataforma pensando dessa forma, garantindo a privacidade do dado, ela veio imaginar que e aquele usuário que tenha um dado estritamente necessário, estritamente sensível da empresa, é o dono da empresa, é um CEO, um CFO, né, onde eu preciso proteger o dado, porém eu não posso deixar ninguém mais ter acesso por compliance, né? Como é que eu faço isso? Então, eu tenho uma feature chamada, né, que é o Privacy for Owners, que é o nome da feature, onde quando eu faço o backup, o administrador, apesar dele, né, da plataforma ir lá e buscar a informação, ele tem, caso ele queira entrar no usuário lá né, entrar no usuário em questão, e ele consegue ter um browse, um preview das informações que estão dentro daquele laptop. Como é que eu faço para impedir isso, né? Então eu posso, o administrador habilita essa funcionalidade para o usuário, né? E assim que o usuário liga essa feature, nem o administrador tem acesso às informações. Então ele não consegue fazer um preview das informações, ele não consegue abrir uma planilha dentro do ambiente de backup, né? Então eu restringo quem tem acesso àquela informação. Lógico que a partir daí o usuário também vai ter que fazer acesso através de uma console específica, né, para essa informação, mas eu garanto que somente ele vai ter acesso àquela informação.
Digamos que o CFO, o CTO, o CIO, o dono vendeu a empresa, por exemplo, e eu preciso ter acesso àquelas informações. O administrador, né, desativa essa funcionalidade e aí passa a ter acesso às informações. Então, é também recuperável, né, dessa forma. Tá? Bom, pensando, né, do que eu tenho, de como eu posso ter isso, né, existe a ideia de single pane of glass. Então, você consegue ter acesso aos seus dados através de qualquer dispositivo, seja um celular, um tablet, um desktop, um notebook, né? E a tela ela sempre se mantém parecida, vamos dizer assim, né? Então, tudo aquilo que você consegue acessar no seu celular, você consegue acessar no seu notebook, né? E a visão é sempre bastante parecida, é muito igual, você não precisa quebrar a cabeça para aprender a utilizar no celular, sendo que você sempre utilizou no notebook, entendeu? Então, essa é a ideia de Single Pane of Glass, a proteção, segurança, visibilidade, colaboração, acesso, flexibilidade dentro de uma única cara, né? De uma única forma de visualização. Bom, legal, muito bom. E tem aqui a minha forma de visualização, mas como é que é a visibilidade disso, né? Quero fazer uma restauração, como é que eu faço para fazer essa restauração desse dado, né? Então, inicialmente, aí aqui é a visão do operador, tá? Do administrador. Então, ele entra lá em soluções, laptops, tem o nome dos laptops aqui que fica marcado, né? Clicou dentro do laptop, ele dá uma visão deste documento, deste equipamento, desse device, né? Eu posso mandar fazer backup agora, né? Eu como administrador, quem são os owners, né? Que têm acesso a essa informação. Caso eu queira marcar como perdido, eu marco aqui, né? Eu venho e clico nesse botão, ele automaticamente já marca, já informa que está marcado como perdido. Mas eu quero fazer uma restauração. Eu venho, clico em Restore, ele me traz todos os dados, né, as pastas que estão protegidas. Eu marco uma ou mais informações que eu quero, documentos, pastas, fotos e tudo mais. Marquei as informações, clico em Restore, ela vai me dizer aonde eu quero, né, se eu estou querendo que faça restore, né, ou eu crio um stub no local, por exemplo, eu posso voltar somente um stub para aquele usuário. Posso restaurar para uma página original, né, para uma pasta original dele. Caso eu não queira para a pasta original, eu posso escolher aonde eu quero, né, fazer essa restauração. Então, o dispositivo do cara está desligado, ou eu não tenho acesso. Como é que eu vou fazer? Eu volto, por exemplo, para um drive de rede e o usuário acessa esse drive de rede e puxa essa informação, né? Se já existia, eu posso dar um overwrite nisso, né, sobrescrever ou não. Então, eu tenho algumas informações que eu posso fazer, dou um submit, o dado é restaurado. É bem simples assim, tá? Quando a gente começa a falar agora de Office 365, então eu protegi meu dispositivo, eu garanti os meus dados dos meus dispositivos, né, que vão ter visibilidade, vão ter acesso, vão ter, né, toda essa parte de compliance garantidas. Mas e no meu Office 365, no meu Exchange? Né? Hoje, muitas empresas já migraram para o Office 365 ou estão pensando em migrar para o Office 365. Né? Como é que eu vou proteger isso? Quando está na nuvem, né, qual que é a garantia que eu tenho hoje dos meus dados da nuvem? Quem que gerencia isso? Até onde é minha gestão? Né? Até onde essa é a gestão da Microsoft? Então, quais são os desafios quando a gente tem uma proteção para o Office 365, basicamente? Né? Uma, a perda de dados ela pode ser recuperável. Né? Existe um limite de tempo onde os dados são garantidos quando você está no Office 365. Né? As migrações são lentas e custosas, então, para eu migrar o meu ambiente de Exchange atual para um Office 365,
ele pode ser bastante lento, né? Então demora muito, são muitas verificações que devem ser feitas. Normalmente, quando a gente tem um Office 365 ou a gente não tem muito controle, os usuários finais controlam a própria retenção das informações, né? Então, eu quero gravar no PST ou eu simplesmente não deleto minha informação, porque para mim, depois de 5 anos, não importa mais, né? Então, o usuário fica nesse controle. Não existe uma retenção de litígios, né? Então, no Office 365. Então, não existe uma garantia de que, em caso de algum litígio, em caso de algum processo, a informação específica que eu preciso para responder aquele litígio vai estar lá. Então, não existe uma retenção própria para isso, né? Fazer pesquisa e fazer descoberta de informações é muito lenta. Basicamente, hoje todo mundo faz isso, abre lá a pesquisa, bota dele, Leonardo, para, fulano de tal, põe um assunto, começa a ir olhar e-mail por e-mail, né? Isso pode levar alguns minutos, pode levar algumas horas, você pode simplesmente não achar mais o e-mail, né? Não que ele não esteja lá, é que simplesmente você não achou, né? Não tem nenhum plano de contingência, e se, né? Não existe. E nenhum recurso de corrupção ou contra a corrupção. Corrompeu um arquivo, corrompeu um e-mail, como é que fica nesse caso, né? Então, esses são os desafios que a gente tem para o Office 365. E falando de responsabilidade, né, até onde vai, né, a carga de gerenciamento e a carga de recuperação para cada um dos pontos desse acordo, né? Do usuário, qual que é a responsabilidade dele? Então, é a administração, é a gestão de dados, é a gestão de usuários e a gestão de políticas. Isso é responsabilidade do usuário, né? Enquanto para a Microsoft é toda a parte de infraestrutura, são servidores, a virtualização, né? A ideia dos grupos de disponibilidade e o armazenamento dessas informações lá no Office 365. Quando a gente fala de recuperação, de quem que é a responsabilidade no caso de um erro acidental, um ataque de admin malicioso, né? Então, um administrador foi lá e, e causou algum problema, né? Ataques de malware ou eventos de corrupção. Quem que é a responsabilidade disso? É justamente o usuário, enquanto a Microsoft fica novamente na parte de infraestrutura, né? Então, falha de rede, falha de servidores, falha de energia do data center, por exemplo, ou em caso de desastres naturais. Então, fica muito claro nesse slide, né, nessa imagem, que toda a responsabilidade do dado em si, né, gerir esse dado, gerir o usuário, restaurar essa informação, restaurar este e-mail, é do usuário, é da empresa, é do cliente, né? E a Microsoft vai te garantir que o sistema esteja de pé. É isso, né? Então, o que eu consigo prover, né? Falando em Office 365, aonde eu consigo tocar, né? Aonde eu consigo trabalhar no Office 365. Então, quando eu falo em Office 365, eu não falo somente do Exchange Online, né? Então, eu vou falar de Exchange, vou falar de OneDrive for Business, vou falar de SharePoint e também do Teams, né? Então, eu consigo, através da proteção de Office 365, né, a possibilidade de proteger o Office 365, eu consigo falar também de proteção tanto do OneDrive, do SharePoint, quanto hoje do Teams também, né? Quando falando do Exchange, né, da proteção de Exchange, eu vou garantir tanto ele on-premises, quanto ele Office 365 mesmo, ou também em um ambiente híbrido. Caso o cliente tenha um ambiente, né, o cliente possua um ambiente híbrido, onde ele vai ter metade, vai ter um staging local de e-mails, o Commvault também consegue proteger ele neste ambiente, né? Basicamente, eu vou fazer um backup, um arquivamento de e-mails, né? E tendo essa tratativa, buscando, puxando essa informação, é a mesma coisa quando a gente tem com um endpoint. Na hora que eu faço a proteção da informação, né, o metadado ele é copiado, ele é indexado, né,
e eu posso, através desses metadados, através desse index que é construído, fazer a busca em cima deste e-mail. Então, eu consigo garantir a mesma visibilidade, a mesma penetração, né, na capacidade de leitura, de conhecimento daquele dado que eu tenho no caso do endpoint. Né? Com o OneDrive for Business, né, então eu vou proteger arquivos e versões, pastas, contas desse e-mail, né, desse dispositivo, né, e eu consigo desse usuário, e eu consigo guardar isso localmente, né, então dentro ali do meu servidor local, ou transbordar isso, ou enviar isso para um outro dispositivo, para outra nuvem, né? Então eu posso gravar isso em fita, em disco, em nuvem, né? Então fica muito simples de você fazer e na hora que você precisa resgatar, também você tem a granularidade aí dessas informações. No caso do SharePoint, né, então eu vou proteger documentos, bibliotecas, sites, listas e forms, né, e muitos mais, tá? Você consegue proteger muito mais coisas dentro do SharePoint também. Eu acabei não colocando aqui, mas você tem, tá? E através do SharePoint, eu também protejo Teams. Então, eu utilizo o mesmo agente do SharePoint para proteger o Teams. Então, eu vou proteger o calendário, vou proteger as conversas e os e-mails também. Né? Então, eu tenho uma proteção completa para toda a solução Office 365. Vou garantir retenção, vou garantir disponibilidade, vou garantir recuperação dessas informações e também a mobilidade do dado. Eu não fico preso somente ao Office 365 das informações, por exemplo. Né? Para aqueles clientes que já possuem o Office 365 ou estão pensando em ir para o Office 365, né, é possível, através do Commvault, fazer a migração dessa informação. Aquilo que hoje é muito custoso, né, e muito oneroso, com o Commvault você tem uma simplificação dessa informação, uma simplificação dessa etapa. Né? Eu posso migrar o meu Exchange, que está on-premises, o meu SharePoint, que está on-premises, para o Office 365. Né? Então, o Commvault faz isso para você. Hoje eu protejo esses Exchanges SharePoint, vou contratar um Office 365, contrato o Office 365 e migro. É bem simples, tá? Basicamente eu restauro dentro do meu Office 365 todo o processo de conversão, todo o processo de validação é feito pelo Commvault de forma automática e garante que é feito esse transbordo. Digamos que eu não queira mais ficar com o Office 365, mudei a ideia e agora eu quero voltar para o que eu tinha antes. Eu acho que no Office 365 não valeu, não foi muito bom, eu quero voltar. Eu também consigo retornar isso para dentro de casa. Né? Então eu tenho a mobilidade das informações dentro do ambiente. Tá? Quero fazer uma recuperação. Como é que eu faço uma recuperação de um e-mail? Né? Eu entro na tela de Exchange, tem algumas informações aqui, né, do Mailbox. Eu tenho a lista de usuários aqui, por exemplo, né? Eu posso selecionar eles e fazer o restore. Eu posso vir nesses três botõezinhos aqui, nos três pontinhos, né? E clicar em restore. Ele faz um browse, então ele vai me abrir toda a estrutura de pastas, a árvore de pastas do meu usuário. Então eu não tenho aquele bolo de e-mails que eu não sei de onde veio, para onde vai. Então eu posso navegar pela estrutura de pastas do usuário exatamente onde eu preciso, marcar os e-mails que eu preciso restaurar, clico em Restore, ele me abre para onde eu quero fazer isso. Então me dá a opção. Eu quero que volte para o mesmo mailbox, eu quero que volte para um PST, um PST à parte, ou que me retorne para disco, naqueles arquivinhos de e-mail que a gente tem muitas vezes, né? E eu posso voltar para a pasta original ou para uma pasta que eu escolher. E eu posso também, né, caso já exista, eu posso sobrescrever ou então dar um skip que eu
este e-mail, se ele existir no local, eu simplesmente ignoro, né? Então, dá para fazer isso. Clico Submit e a ação é feita. Tá? No caso do SharePoint, novamente, a mesma coisa, eu tenho estrutura de pastas como se fosse um Windows Explorer, né? Eu seleciono o conteúdo que eu quero fazer a restauração, marco nas informações, abro a tela de Restore, marco as informações que eu quero, qual que é o cliente destino, se é para a mesma pasta ou para outra pasta, se eu quero para disco, se eu quero somente as ACLs, né? Então, se eu botar para a mesma localização, ele vai perguntar se eu quero aí se eu quero sobrescrever ou não, e eu dou um OK, e ele faz toda a parte de restauração. Tá? Para o OneDrive, é basicamente a mesma coisa. Né? Então, eu vou abrir o usuário do OneDrive, né? Ele vou olhar a estrutura de pastas que ele tem, vou selecionar o que eu quero, clicar em Restore, novamente me vem para onde eu quero fazer essa restauração, dou um Submit, e ele volta para o local em que eu especifiquei que esse dado tem que voltar. Tá? É simples, tá? Não é nada complicado você fazer uma navegação e uma restauração dentro do Commvault daquele dado que o cliente está precisando. Mas vamos pensar no usuário que está em casa, né? Eu consigo fornecer para ele uma visualização dentro do próprio Outlook. Então, o cliente que tem o cliente que já tem um Outlook, por exemplo, já dá uma visualização do Outlook, você consegue colocar dentro da pasta de e-mails dele, né, do Outlook dele, uma pasta chama de Content Store, né, mas é uma pasta do armazenamento que está dentro do que já tem armazenado de e-mail. Então, eu não preciso nem mudar de tela. Dentro do próprio Outlook, eu verifico com os e-mails, a restauração, e eu posso voltar isso para ali dentro, eu posso visualizar no próprio Outlook, né, esses arquivos, então garantir aí que eu tenho acesso aos meus arquivos que foram backupados, aos meus arquivamentos, né, de forma rápida. E eu também consigo fornecer para o usuário uma visão mais completa. Eu posso dar para ele, né, chama de uma console de end user, chama de self-service, né, onde ele consegue fazer browse, fazer busca, compartilhar, fazer restauração, né, de todo o dispositivo dele, todos os dispositivos dele, seja do laptop, seja o Edge Drive é o ambiente de compartilhamento, tá? Então, do Edge Drive dele, daquilo que está compartilhado, o que ele vai compartilhar, os e-mails. Se esse usuário tem acesso a alguma máquina virtual, eu posso adicionar dentro da lista também as máquinas virtuais desse usuário, né? E o ambiente de SharePoint. Então, eu dou uma visualização completa para esse usuário final, e aí ele pode ele mesmo trabalhar nos dados, restaurar e garantir que ele não vai perder uma informação. Toda informação que ele for trabalhar, ela vai ser, vamos dizer assim, logada, né? Ficar o log de atuação do usuário, garantindo a segurança daquele dado, tanto para o usuário quanto para a organização. Em caso de algum litígio, algum problema, você consegue ir atrás do rastro, né? E no mínimo mostrar, olha, apesar de a gente ter feito tudo que a gente poderia ter feito, quem enviou foi fulano de tal, para fulano de tal e tudo mais. Então você consegue ter um rastro aí, uma auditoria do que está sendo feito. E assim você garante que mesmo o seu usuário fora da sua estrutura, você vai ter um controle completo daquele usuário como se estivesse dentro de casa. Tá? Essa é a ideia que que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Tá? Basicamente é isso, né? Já me avisaram aqui que já estava dando tempo. Obrigado, tá, pela participação. O Thiago ainda vai falar mais um pouco, tá? Então, segurem aí que ele tem uma informação e depois a gente pode passar para as perguntas. Pode falar, Thiago. Bom, muito obrigado, parabéns, Léo. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, né?
exatamente para tentar privilegiar o tempo de vocês, a Convolt tem um trabalho de assessment que ela faz nos file servers, né? Trazendo aqui idade dos arquivos, tipo dos arquivos, volumetria, data da modificação, uso dos arquivos, né? Normalmente como salvar uma parte grande do seu backup, né? Então tem um assessment que a gente faz com relação ao file server e a gente está exclusivamente sorteando aqui, né, para aqueles que se interessarem, né, 3 assessments desse file server, né, feito pela Convolt. Então, aqueles que tiverem interesse, por favor, mandar e-mail para contato@edvalue.com.br, falando só do levantamento de file server da Convolt, a gente já deve entrar em contato, e a gente vai sortear aqui também as pessoas que devem receber esse tipo de contato nosso. Tá? Então, é um trabalho bastante consistente, a gente costuma ter um feedback bem interessante dos clientes, parceiros dos quais a gente já fez esse tipo de trabalho. Né? Aqui um exemplo rápido, em um dos clientes a gente fez um trabalho num ambiente de demo e teve um save de quase 40% no trabalho de backup do file server, né? Que é bastante coisa. Então, esse era o recado que eu queria dar como final. Também, como recado final, e falar para todos os participantes que os respectivos vouchers do iFood serão encaminhados aos e-mails, né? Então, agradecer mais uma vez, nos colocar à disposição e desejar a todos um ótimo almoço, né? Imagino que o voucher do iFood deva demorar um pouquinho para chegar, mas daqui 15, 20 minutinhos você já deve ter o voucher aí a tempo de almoçar um pouco mais tarde, uma vez que também horários em momento de home office se perderam um pouco, né? O café da manhã ficou mais tarde, o almoço também, a janta então nem se fala. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Léo, parabéns, muito obrigado pela apresentação. Seguimos à disposição aqui para as perguntas e respostas. Gabi, alguma pergunta aí no chat? Oi, Thiago. Boa tarde a todos. Por enquanto, nenhuma pergunta. Esperamos mais uns 5 minutinhos aqui as perguntas, senão nos despedimos. Pode, o Helton, pode fazer a pergunta pelo chat mesmo. Sim, eu não vejo. Bom, o Maurício fez a pergunta aqui, né? Se pode ter acesso ao conteúdo. Bom, essa apresentação ela foi gravada, tá? Aí eu acredito que a Edvalue vai passar essa apresentação depois para todo mundo. Vocês pensam, a apresentação em si, o slide, eu não vejo nenhum problema também, tá? Então eu vou pedir depois para a Gabi passar a apresentação para vocês, seja ela em vídeo, seja ela em slide, para vocês terem acesso, tá? O Elton perguntou sobre se tem integração com o G Suite. Sim, tá? Apesar de eu ter feito a apresentação aqui para o Office 365, a gente também consegue integrar com o G Suite, tá? A proteção de endpoint, criptografia. Você está perguntando se a apresentação do endpoint possui criptografia? Sim, né? Todos os dados que são protegidos pelo Convolt no endpoint, que você marca lá, pasta, ou o drive, ou o próprio arquivo que você quer proteger, eles são periodicamente criptografados, tá? Sim, a gerência é sempre através de uma console única. Quando você tem um Convolt, você vai trabalhar com gestão de endpoints, gestão do Office 365. Caso você queira também trabalhar com produção de servidores, é a mesma console, né? Vai estar tudo dentro de uma única console.
A visualização, os dados, o backup, a tratativa, tudo é dentro, né, do Admin Console, que é a tela em HTML5, que é aquela tela que eu acabei de mostrei na apresentação. Tá? Tem mais perguntas, Léo? Acho que tem mais uma aqui. Como se trata a questão do notebook PC, seja de propriedade do colaborador? Olha, se o notebook é do colaborador, você pode criar uma pasta, você pode criar uma área dentro do notebook, por exemplo, que aquela área é uma área segura. Então, todos os arquivos que o usuário utiliza da empresa devem ser adicionados na pasta trabalho, por exemplo. E aí você especifica que aquela pasta é uma pasta que é protegida pelo Commvault. Então, todos os dados dentro dessa pasta vão ser periodicamente criptografados, periodicamente feitos backup, né? Em caso de tentativa de acesso àqueles dados exclusivamente, se for um usuário, não é um usuário que é permitido, por exemplo, vai vir o pedido de senha, né? E se o cara errar, vai ser deletado do dispositivo. Aí basta o usuário pegar um outro dispositivo, adicionar o agente e fazer a restauração dessas informações dentro desse dispositivo, tá? Não. O Paulo perguntou se precisa de algum appliance para fazer a deduplicação e a compressão, né? Toda a deduplicação e compressão é nativa do Commvault, então você não precisa de nenhum hardware, nenhum appliance para fazer a deduplicação. No caso do endpoint, a deduplicação ela é feita no agente dentro do dispositivo, tá? do endpoint. Eu faço a duplicação na origem e transmito ela deduplicada. Caso você não queira ou não seja compliance, você consegue fazer essa deduplicação no Media Agent, que é o proxy, né, que vai fazer toda a tratativa de movimentação dos dados aí do lado da administração, né? Licenciamento é por conta, barra de point ou volume de dados. Eu consigo ter um licenciamento por volume, mas aí é para servidores, máquinas virtuais. No caso de endpoint, o licenciamento é por usuário, né, sendo que cada usuário tem possibilidade para 5 dispositivos e 2 teras de volume. No caso de Office 365, né, eu faço por caixa postal, quantidade de caixa postal. Tá? E no caso de Office 365, o G Suite. Então, tive dó de você, senão eu ia te dar. Mais alguma pergunta, Léo? Até agora, depois dessa última, não. Acho que podemos encerrar, então. Tem mais umas perguntas? Tem mais uma aqui, o André Ricardi. Seria assinatura... Como assim, André? Não entendi a sua pergunta. Tá, existe um modelo de subscrição, né, que você contrata ele de forma anual. Na verdade, existe duas formas de contratação. Você pode comprar ela perpétua, a licença que é perpétua, que é a licença mais a manutenção, ou você pode comprar ela como subscrição. Aí você compra por 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, que aí não é uma assinatura anual, né, mas é uma subscrição que você tem aí para o uso daquela licença pelo esse período de tempo. Mesmo sendo o Office 365, você tem, são essas duas formas de licenciamento. Tá? Por caso,
aí teria que, aí no caso de modelo mensal já seria service providers, aí foge do que a gente está tratando aqui, tá? Mas hoje é dessa forma, perpétuo mais manutenção ou subscrição por um período de tempo de até 5 anos. Eu consigo fazer o backup on-premises e nuvem? Você fala de on-premise nuvem, se você, isso o Elton perguntando, se eu tenho o híbrido, né? Seria isso? Porque se eu tiver um ambiente, é o híbrido mesmo. Sim, você consegue. On-premises e nuvem você também consegue fazer, tá? Digamos que você tenha, por exemplo, um ambiente que seja Exchange on-premises e um ambiente que seja Office 365. Você consegue licenciar, né, e utilizar para esses dois ambientes. A gente não faz a discriminação de on-premises e Office 365, por exemplo, no licenciamento. Com o próprio caixa postal, você pode utilizar para qualquer um deles. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que é isso, viu, Thiago? Mais uma vez, Léo, muito obrigado pela apresentação, parabéns. Pessoal, muito obrigado pela a interação, pelo tempo, pela presença. Gostaria, em nome da Arrow, da Advelo e da Convolt, agradecer a presença de todos e nos colocar à disposição pós-apresentação aqui para evoluir com esses assuntos. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem em casa. O voucher do iFood já deve chegar nos respectivos e-mails. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gabi. Até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E não se esqueça que a gente vai compartilhar com vocês depois da apresentação, tá? Boa tarde, pessoal.